Então, isso nos faz questionar a tese fundamental de Max Weber, que pretende conectar a origem do capitalismo ou o fortalecimento do capitalismo com a ética protestante do trabalho, não é? Há mais de uma razão para fazer para problematizar essa hipótese, que é bastante questionada hoje. Um grande economista do século XX, chamado Joseph Schumpeter, que era do leste europeu, alguns falam Schumpeter, seguindo a moda americana de se referir a ele. Ele era tcheco, mas trabalhou na Áustria e na Alemanha. Ele questiona totalmente essa tese de Max Weber, que é muito aceita e muito conhecida, e bastante explorada pelos calvinistas neoliberais, de preocupações com a social-democracia, com o socialismo, como incompatíveis com a fé cristã reformada. Eu sempre gosto de lembrar que Calvino era um teólogo cristão, humanista. Ele fazia parte do movimento humanista, que Erasmo de Roterdã e muitos outros participavam, que queria retornar às fontes para, a partir das fontes, fazer teologia. E isso, para Calvino, significava a Bíblia. É preciso fazer teologia a partir da Bíblia, as fontes. E para outros significava Platão, a filosofia grega, não é? Em vez de quê? Em vez da teologia medieval, da igreja, em vez das encíclicas, em vez da escolástica medieval, Tomás de Aquino. Vamos às fontes. Então, Calvino tinha uma preocupação muito grande de ser fiel ao evangelho. Então, o termo evangélico para Calvino tinha um sentido muito diferente do que ele tem hoje, porque hoje é o movimento evangélico que começa no pós-guerra. Nós aqui estamos falando de evangélico no sentido de uma teologia que é o mais próxima possível do evangelho como descrito no Novo Testamento. Em outras palavras, a gente não pode dissociar uma ética do trabalho, um pensamento social e econômico de Calvino do pensamento social e econômico de Jesus. Porque, do contrário, nós estaríamos dizendo que Calvino, e cá entre nós, como se fosse um bochicho, eu acho que muitos calvinistas estão lançando essa semente, é como se o calvinismo fosse uma outra religião, uma religião que surge a partir do cristianismo, cujo fundador é Calvino, né, que teria se transformado num ícone, visto como inerrante, infalível, não é? Mas também essas pessoas não leram Calvino, não conhecem, como o Silas falou. E, no entanto, Calvino, ele não quis fundar nenhuma nova religião. Ele queria apresentar o evangelho de Cristo. Agora, quando a gente olha para os evangelhos e vê o pensamento social-econômico que se pode destilar de Jesus nos evangelhos canônicos, é o quê? É economia de comunhão, é economia de partilha, é comensalidade, é a busca da equidade na sociedade, não é? É atentar para as crianças, equidade entre homens e mulheres. São coisas que estão muito claras no ensino de Jesus, não é? E acima de tudo, os valores do reino de Deus. Quando eu falo dos valores do reino de Deus, eu estou falando de amor, eu estou falando de paz, em vez de guerra e militarismo, eu estou falando de justiça social. Isso são coisas muito caras ao Evangelho e ao ensino de Jesus. Então, como é que eu posso dizer que Calvino ensinava algo contrário a isso? Não é? Não ensinava. Agora, infelizmente, algumas alas do calvinismo ensinam isso. Em outras palavras, algo contrário tanto ao que Calvino disse,
mas também contrário ao ensino social econômico que se pode extrair de Jesus.